Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar, tá, sobre um movimento esquerdista, tá, de desvalorização, tá, do ensinamento de Deus, tá, e da questão da Bíblia, tá, ok? Eu vou falar que pelo menos duas pessoas que eu vi promovendo isso, pelo menos três, tá? É o Leandro Carnal, tá, o Lula, tá, e aquele cara, eu tive a impressão que aquele cara, aquele ator Wagner Moura, tá, ok? Eles querem perseguir, tá, e desfazer o ensinamento de Deus, tá? E aquele sujeito Leandro Carnal, tá, ele é um opositor do ensinamento de Deus, tá, ok? E ele sempre cita, tá, a origem do Islã, tá, a origem do ensinamento de Moisés, tá, do Antigo Testamento, tá, e ele cita Jesus Cristo, tá, como personagens que eram loucos, tá, ok? E que se dispunham a falar em nome de Deus, consegue entender? Ok? Que se dispunham a falar em nome de Deus. Como se ele tivesse o direito de falar, tá, que uma pessoa não tem o direito de falar em nome de Deus, tá? Consegue entender? Ok? Uma pessoa não tem o direito de falar em nome de Deus. Eu considero, tá, essa maneira dele de pensar, tá, um atentado à questão da liberdade, tá? E eu já falei, tá, que quando entra a questão da psiquiatria no meio, tá, é um troço extremamente perigoso, tá, ok? Porque os evangélicos, tá, eles praticam psiquiatria, tá, e a Bíblia não, está completamente fora dos padrões da psiquiatria, tá, ok? Os evangélicos, tá, eles têm a Bíblia, tá, agregado com a psiquiatria. E a Bíblia com psiquiatria não tem nada a ver, tá, ok? E quando eu falo a respeito dos meus ensinamentos, tá, eu não estou consultando os profetas, tá, porque o único a se consultar é Deus, tá, ok? A mim não me interessa se os profetas tinham muita requisição da parte de Deus, tá, se eles tinham reconhecimento dos evangélicos, dos protestantes, não me interessa porra nenhuma. Para mim só me interessa a opinião de Deus, ok? Significa que se esses indivíduos acham que você não fala em nome de Deus, eles vão pra puta que eles pariu. Eu falo em nome de Deus, tá? Ok? Eu falo em nome de Deus, tá? Que nem os profetas, tá? E eu quero sempre falar em nome de Deus. E vou estar sempre falando em nome de Deus, tá? Ok? Significa então, tá? Se as coisas que eu falo em nome de Deus, elas são atribuídas a mim e não a Deus, melhor ainda para mim. Atribua para mim mesmo as coisas que eu falo em nome de Deus, né? Até porque Deus deu para mim, né? Se foi Deus que falou através de mim, não, então foi Deus que falou. Sim, se foi Deus que falou, então eu sou um profeta de Deus, então me reconheça como profeta. Não, foi você mesmo, então atribua a mim isso daí, tá? E eu atribuo a Deus. Não encosta em mão em nada que é meu. Não rouba o que é meu, não se promove com aquilo, e não fala contra o que é meu, porque eu estou falando em nome de Deus. Não, mas é seu, tá, então é meu, ok? Então você está dando para mim, é meu, ok? Ok? Então é isso daí, tá? Ok? Esses indivíduos, tá, evangélicos, tá, eles ameaçam, tá, a liberdade do ensinamento de Deus. Eles ainda ameaçam mais que os esquerdistas. Por quê? Porque eles têm uma horda de satanistas por trás deles, tá? Eles praticam satanismo, como você está vendo a estrela deles aí, tá? Ok? Os evangélicos, eles não praticam o ensinamento de Deus, eles praticam satanismo, tá? Ok? Inclusive a doutrina da peidofilia, tá? É uma doutrina satânica, tá? O ensinamento de matar homens, torturar e prender homens com a questão da peidofilia, tá? É um ensinamento satânico. Tá? Isso daí foi criado pelo diabo, por Lúcifer, pela psiquiatria. No ensinamento de Deus, não. O homem pode ter um caso com a mulher a idade que ele quiser. Tá? Não, isso não está na Bíblia. Tá, com certeza. Eu quero saber onde está escrito a questão da peidofilia, que um homem escolhe uma mulher com uma determinada idade. Tá? Mas está encostando o cu com a Bíblia, né? Mulheres que fodem na igreja sem casamento são apedrejadas no Antigo Testamento. Tá? Não, mas a gente está na graça. O ensinamento é o mesmo, tá? Ok? O apóstolo Paulo entregava a Satanás para a destruição da sua carne. Quem fazia isso? Tá? Ele expulsava, botava para fora. Tá? E ele ainda rogava uma praga para essa pessoa ser destruída. Tá? Ok?
tá? Não, isso não está escrito na Bíblia, está lá no Novo Testamento, está escrito lá, tá? Ok? E Jesus Cristo ainda falou assim, ó, não vim revogar a lei, vim fazer cumpri-la, tá? Então, psiquiatria e Bíblia não tem nada a ver, tá? Então, esses indivíduos que praticam psiquiatria, dá licença, a Bíblia é completamente diferente. Os profetas tinham visões, tá? Os profetas tinham visões, os profetas falavam com Deus, os profetas tinham inspiração de Deus, tá? E eram representantes de Deus e falavam em nome de Deus, tá? Ok? Tá? Esse ensinamento psiquiátrico com a Bíblia, isso daí não faz parte não, tá? Ok? E colocando aqui, o ensinamento de Deus é completamente louco, tá? Ok? E o ensinamento de Deus denuncia, tá, a prática de associação com crime organizado, sim. No livro de Amós, de Oséias, tá, e Obadias, tinha a prática de associação com crime ali, associada com os reis, tá? Ok? A prática de magia negra, tá? Vocês não vão ter ninguém que pratique nenhum tipo de magia negra de incomodar os olhos dos outros com prática de magia negra, tá? Ok? Era apedrejado quem fazia isso. Um indivíduo que se dizia representante de Deus, sacerdote ou levita, que era associado com prática de satanismo, com uma seita de satanismo de alta influência, era apedrejado esse indivíduo aí, tá? Ok? Consegue entender? E no Novo Testamento era assim, sim, o apóstolo Paulo entrava e saía de dentro de Israel e ele sabia que pessoas que faziam isso eram apedrejados ali dentro. Consegue entender? Ele inclusive não violava os ensinamentos da lei de Moisés, tá? Para que ele pudesse entrar e sair dali sem cometer nenhuma transgressão contra a lei. Consegue entender? Para não ficar um mau testemunho, tá? De que ele não praticava o ensinamento de Deus. Significa que uma mulher, uma vagabunda que arreganhava a buceta traindo, ofendendo alguém, ou que fudia sem casamento na igreja, tá? Ela não era bem tratada. Consegue entender? Ok? Ela não tinha privilégio nenhum, tá? Ok? E outra coisa, tá? Esse negócio dos pastores meterem a mão no dízimo, tá? Eles pegarem o dinheiro do dízimo para eles, isso daí era um crime gravíssimo. 2 pessoas foram fulminadas, tá? Deus fulminou 2 indivíduos que roubaram dinheiro, tá, da igreja. Que os pastores pegam o dinheiro e botam o dinheiro dentro do cu deles, como se fosse deles. E também a prática de psiquiatria não entrava. Eu odeio as obras dos nicolaítas, tá? Eram satanistas que praticavam satanismo, psiquiatria, tá? Ok? Eu odeio as obras dos nicolaítas, que vocês odeiem isso daí também. Consegue entender? E o apóstolo Pedro ainda falou também, que eu conheço bem a escritura, tá? Eu estou me guardando de citar os textos aqui, mas eu posso esfregar tudo na cara. Consegue entender? O apóstolo Paulo também jogou uma letra a respeito disso daí. Não, os cristãos não praticavam psiquiatria não, tá? A psiquiatria é uma ciência genocida, né? Tem até vários personagens que praticavam costumes ali que eram reprovados pelos apóstolos, semelhante à psiquiatria. Os apóstolos viviam presos, eles eram incriminados de serem malucos, eram presos. Eles viviam como se fossem animais por causa da psiquiatria daquela época ali, tá? Não, no Evangelho não tem psiquiatria não, isso é uma ciência genocida, isso é um troço gravíssimo. E a psiquiatria pratica a prisão de pessoas, não é verdade? Sim, era apedrejado, um indivíduo que sequestrava uma pessoa e mantinha uma pessoa sob cárcere, era apedrejado, consegue entender? Não, na religião evangélica é a Inquisição, a catequese, entendeu? Ok? A religião do diabo, entendeu? A religião dos satanistas gospel. Não, o ensinamento de Deus não se mistura com isso daí não, tá? Ok? O ensinamento de Deus, os profetas tinham visões, tá? Eles ouviam a voz de Deus, eles falavam com Deus, tá? Eram completamente malucos, tá? Ok? O profeta Samuel esquartejou um indivíduo que era espoliador. Ele era espoliador, viveu destruindo o que é dos outros. Ele cortou aquele indivíduo em vários pedaços. Ok? Consegue entender? Não, mas isso daí foi no Antigo Testamento. Era uma autoridade constituída, ele era um juiz, consegue entender? Ele era um juiz, ele era uma autoridade constituída que puxava da espada. Ele matou quem fazia isso daí. Um espoliador, um ladrão, um indivíduo que pratica espionagem, consegue entender? Ok? A Bíblia diz, inclusive, que quando entrava um estrangeiro dentro do templo, ele colocasse os pés ali, tinha que ser jogado para fora, consegue entender? Ok?
Isso daí é o verdadeiro ensinamento de Deus. Esse ensinamento viado e satanista, tá? Que os evangélicos praticam, não, isso é psiquiatria, isso é satanismo. Não, não. Os profetas tinham visões. Eles tinham visões, tá? E eles ouviam Deus falando. Ok? Tá? Ok? É isso daí que está escrito. Esse é o ensinamento que eu pratico. O ensinamento em que os profetas ouviam Deus falar. E eles viam. Ok? Esse é o ensinamento que eu pratico. Tá? Jorge, é esse ensinamento que você pratica. A psiquiatria diz que você é maluco. É este o ensinamento que eu pratico, o ensinamento de visões, tá? E de ouvir a voz de Deus, ok? Esse é o ensinamento que eu pratico. E de falar em nome de Deus, ok? Eu falo em nome de Deus, ok? É esse o ensinamento que eu pratico, ok? Isso daí não, isso é psiquiatria do Silvio Santos, tá? Do cu do Silvio Santos, do rabo todo cagado do Danilo Gentili, tá? Ok? Do crime organizado, seita de Satã, de ouvir a voz de Deus, tá? E ter visões a respeito de Deus, tá? Este é o ensinamento da Bíblia que eu pratico, ok? Ok? Qualquer ensinamento psiquiátrico a respeito da Bíblia, eu nunca pratiquei isso daí. Eu pratico o ensinamento maluco mesmo da Bíblia, tá? De ter visões, tá? E de ouvir Deus falando, ok? Tá? De ter muitas visões, tá? E não somente algumas. E de ouvir Deus falando, ok? Tá? Ok? Então é isso. E qual é o ensinamento quem é que pratica realmente o ensinamento de Deus? O ensinamento em que você ouve Deus, tá? E que você vê as visões de Deus. Esse é o verdadeiro ensinamento de Deus, ok? Qualquer outro ensinamento é uma farsa, ok? Tá? É um ensinamento de prática de magia negra que encosta o cu no olho dos... Isso daí é ensinamento satânico, de satanistas que praticam magia negra no seu olho, sim, pastores evangélicos, tá? Pastores satanistas, tá? Eles praticam isso daí, ok? Tá? E qual é o verdadeiro ensinamento de Deus, Jorge? É o ensinamento em que você ouve a voz de Deus, tá? E que você vê as visões de Deus como está escrito ali na Bíblia. Esse é o verdadeiro ensinamento de Deus, ok? Então é isso daí, tá? Ok?